Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja tocado pela verdade da palavra que liberta. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia. Estamos lendo as cartas de Paulo. Já lemos algumas epístolas e estamos agora na epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E nós já lemos o capítulo 1 e estaremos lendo hoje o capítulo 2. E será de uma grande valia esta palavra para todos nós. Então, se você tem uma Bíblia física, pegue-a e vamos ler Bíblia. Amém, queridos? Diz assim: a prática da oração por todos os homens e um só mediador. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. É interessante, irmãos, porque Paulo começa esse capítulo dizendo que antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. E se antes de tudo, eu acredito que está falando antes de nós levantarmos, antes de nós jantarmos, almoçarmos, nos alimentarmos, antes de nós ir para o trabalho, antes de nós dormir, antes de tudo, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, gratidão. Ore antes de dormir, use ação de graça quando acordar. Gratidão, Senhor, por acordar, levantar, abrir meus olhos. É muito lindo esse primeiro capítulo aqui. Esse antes de tudo, aqui é muito profundo, né? Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça a favor de todos os homens. Amém, queridos? Versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Ora, então devemos orar por nossas lideranças, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, essa verdade que nos alimenta, que nos transforma, que nos faz crescer no conhecimento da verdade, ele vem aqui dizer que os homens se acheguem nesse conhecimento, no pleno conhecimento da verdade, através do quê? Da prática da leitura, da oração, da súplica a favor de todos os homens, que vivam uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. A quem? Às autoridades e a todo ser humano, irmãos, porque se você não respeita o que é de menos autoridade que você também nunca vai haver respeito em você, porque só se adquire respeito quando você também respeita o outro. Então o intuito é um respeitar o outro, respeitar autoridades, respeitar lideranças e a liderança também respeitar, porque não é sigilo de significado, né? Que tá faltando autoridade do respeitar alguém. Não. O nosso Senhor Jesus, ele tinha toda a autoridade no céu e na terra. E o que ele disse? Deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, ele foi muito humilde, ele sempre foi e nos transpassou isso. Ele nos ensinou isso no seu caminhar, nos seus 33 anos que ele andou aqui. Não é por a nossa sabedoria que a gente vai usar altar para ferir alguém, para destruir a vida de alguém ou o sentimento de alguém, sem eu mesmo conhecer, porque eu sou a autoridade. Irmãos, Deus toma conta, Deus zela, Deus sabe quando um pequenininho está sendo afrontado. Então vamos cuidar, sendo autoridades
E não sendo autoridades, vamos respeitar também a autoridade. Caso eu esteja usando palavras para te ferir, abaixa a cabeça como Jesus abaixou no Calvário, como se eles não soubessem, né, quem eles estavam ferindo. Eu já fiz isso. E o Senhor Jesus nos ensina a fazer isso, né? Querem nos ferir, querem nos maltratar, querem jogar pedras, né? Abaixa a cabeça. Faça como o Senhor Jesus. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E aí deixar no comando do Senhor, nos domínios do Senhor, que Ele é que sabe todas as coisas. Amém, queridos? Então, vamos respeitar as nossas autoridades, para também ser respeitado. Versículo 4. O qual deseja que todos os homens... Não, versículo 3. Eu li até o 2. Vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 3. E isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5. Porquanto há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ó, irmãos, porque há um só Deus e um só mediador. Ó, há um só Deus, que é o Pai, Criador de todas as coisas. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É Cristo Jesus. Aleluia! Aquele que morreu na cruz do Calvário é o único que pode mediar, interceder, suplicar ao Pai, Deus Todo-Poderoso, por nós. Não há outro. Incrível que nós sabemos, e muitas autoridades também já leram essa palavra. Eu não entendo como que eles conseguem ensinar o povo a seguir erroneamente. Versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ó, o qual, Jesus Cristo, né? O homem. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aleluia, Jesus. Para isto fui designado, pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Na mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas e com ouro, ou pérolas, ou vestuários dispendiosos, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, e se ela permanecer em fé, em amor e santidade, com bom senso. Paramos aqui e vamos conversar sobre estes versículos, sobre este capítulo que Paulo orientou a Timóteo. Vimos lá no primeiro capítulo que ele pede para que Timóteo fique em Éfeso. Por quê? Porque muitas doutrinas estavam sendo pregadas e eles estavam saindo da direção. E se nós estudarmos o contexto desta história, irmãos, podem procurar. Eu não estou aqui querendo me justificar porque o Senhor nos usa na ministração da palavra. Não, é que se você estudar, você vai entender os contextos dos ensinamentos de Paulo. Até Pedro disse que os ensinamentos dele era difícil de compreender. Porém, eu quero entrar aqui em conversa com você, para você não ficar confundido quando você lê essa palavra. Amém, queridos? Em Éfeso havia um templo de uma deusa.
E as mulheres, elas rapavam a cabeça, elas não deixavam o cabelo crescer, elas rapavam a cabeça, elas usavam uns véus, assim, e muitas incenso, coisas para perturbar os homens, né? E elas traziam esses homens para o templo da deusa. E ali elas faziam vários rituais. Quando essas mulheres aceitavam Jesus, tinham um contato com a fé através dos ensinamentos da igreja, elas chegavam na igreja querendo ensinar o quê? O que elas aprenderam no templo da deusa Diana, da deusa das crendices que elas aprendiam. Então, Paulo, ele ensinava que elas tinham que aprender. É a mesma coisa nos dias de hoje, irmãos. Tá lá no mundo, cheia de coisas do mundo. Não conseguiu se libertar das coisas do mundo. Como que pode chegar na igreja, né? Uma pessoa que sai de outros rituais, estava ali na prática de rituais, às vezes até demoníacos, satânicos, e aí se converte, tem que aprender para depois ensinar, contar testemunhos que foi liberto, e é uma transformação gradual. Mas elas chegavam ali querendo o quê? Ensinar, às vezes algumas não tinham marido. Então Paulo, ele ensina que elas tinham que aprender com seus maridos. Como que vai ensinar sem aprender? Ninguém consegue liderar sem ser liderado, ninguém consegue admoestar sem aprender o caminho a seguir. E era o que estava acontecendo e o que acontece nos dias de hoje. Não vou dizer que é só para lá, não, é para cá também. Não tem como ensinar sem aprender. Antes de ensinar, aprenda em submissão. Se não consegue aprender com uma irmã mais idônea, aprenda em casa com seu marido. Ah, mas eu não tenho meu marido, não é convertido. Então aprenda com seu pastor. Vai para a sua igreja, aprenda com uma liderança. Porque não tem como abrir a boca e ensinar, né? Ou trazer todos os aparatos que estão lá no mundo, usar, ó. Ele ainda pede aqui, ó, na mesma sorte que as mulheres, se trajem decente, se ataviem com modéstia, com bom senso, não com cabeleiras frisadas, com ouros, ou pérolas, ou vestuários dispendiosos, porém com boas obras. Então era essa vestidura que Paulo pedia, para que as mulheres se vestissem de boas obras, com modéstia. E é isso que é pedido até os dias de hoje. Não vamos distorcer a palavra, só que vamos entender o porquê do contexto que ele chegou a pedir isso nos dias dele e que serve para os nossos dias atuais. Amém, queridos? É isto a interpretação desta palavra, não querendo desfazer e nem pregando heresia aqui, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus desceu em homens e mulheres conforme o profeta Joel falou. Amém? Mas não tirando a autoridade do esposo, não tirando a autoridade dos nossos líderes, pastores, né? Sabemos que a mulher, tem que ser submissa, a mulher aprende sim, e a mulher que tem o dom do Espírito Santo de Deus, ela é idônea, ela também pode ensinar, porque é através do Espírito Santo ela pode aconselhar, ser uma excelente conselheira, assim como Sara era conselheira de Abraão, chamando ele de meu senhor. Olha que coisa linda! Sara chamava Abraão de meu senhor. E olha, o que o Senhor falou para Sara, né? Como o Senhor consolou a Sara mediante aos erros dela, de colocar Agar, né, no lugar onde não deveria ter colocado. Então, irmãos, falou Deus com Abraão e diz: Abraão, tudo que a tua mulher te falar, faça. Então, uma boa conselheira é submissa, entende a autoridade, entende que a unção que está sobre o seu esposo também está nela. Por isso, se ela não vigiar, ela também destrói o ministério do esposo. Amém, queridos? Então a gente vai aprendendo com a palavra do Senhor, de acordo com as histórias, com os contextos, com os dias que foram escritos, para quem foi escrito, qual foi o lugar que Timóteo estava aqui e Paulo estava pedindo para ele admoestar. Éfeso, onde existia o templo, onde as mulheres faziam isso, né?
Tanto que ele diz, se não tiver cabelo, use um véu, né? Mas tem que deixar o cabelo crescido, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Ele repete isso lá em 1 Coríntios. Então, irmãos, temos que entender os contextos da palavra para entendermos por que Deus usa mulheres de Deus hoje nos nossos dias, como usava no passado, ele ainda usa. E pode ter certeza, irmãos, todas as mulheres que foram e que são usadas por Deus, elas têm um esposo, elas se submetem ao seu esposo e elas aprendem com seus esposos. Então, é isso, é a palavra do Senhor Jesus. Ninguém que rouba a autoridade consegue ensinar, mas sim aqueles que são submissos, aqueles que entendem que nada somos, que o Senhor é o nosso senhorio, é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita e vai nos usando conforme Ele quer. Amém, queridos? Todavia, versículo 15, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Ora, irmãos, que dádiva, ainda que não seja usada no ministério da palavra, que não seja usada como profeta, que não seja usada como missionária, salvação de almas, mas o dom de ser mãe. Meu Deus, seguir com fé e amor e santificação e com bom senso para o Senhor Jesus já está consagrada. Então, irmãos, é isso. Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 3, que diz as qualificações dos bispos e dos diáconos. E será gloriosa esta palavra, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Todas são. Amo esta palavra, eu amo a palavra do Senhor, eu amo a Bíblia Sagrada, queridos. E vem comigo ler Bíblia. Vem amá-la, como a irmã Josimere ama. Deus abençoe.